Fala galera da segunda série, CP Americano do Brasil. Depois dessa nossa última correção de atividades sobre trigonometria no triângulo retângulo, a gente vai iniciar o estudo dos arcos e ângulos para a gente poder entrar realmente na trigonometria no ciclo trigonométrico, certo? Então, nessa aula eu vou falar um pouco sobre arcos e ângulos em uma circunferência, certo? Para vocês irem se familiarizando com as notações que a gente vai usar, né? A linguagem que a gente vai usar agora nessa trigonometria no ciclo trigonométrico. Então veja, para falar de arcos e ângulos, a gente vai estar sempre utilizando uma circunferência, certo? Então pessoal, uma circunferência, vamos ver inicialmente quais são os ângulos, né? Quais são os elementos de uma circunferência, né? Então, normalmente, quando uma questão trata de uma circunferência, normalmente utiliza uma letra grega, né? Uma circunferência ômega, de centro O, né? Normalmente fala também o centro. Então, o principal ponto da circunferência é esse aqui, o centro da circunferência, né? E aí, essa parte que é a borda da circunferência, que é realmente a circunferência, é chamada de comprimento da circunferência, né? Se você faz um pique aqui nessa circunferência, corta, vamos dizer com a corda, e estica, vai ficar uma linha reta, né? Essa medida dessa linha é chamada comprimento da circunferência, não é isso? Também a gente vai ter o segmento que une o centro da circunferência com a borda aqui da circunferência, né? É chamado de raio, isso aqui, né? Representado pela letra R. E se você marca dois pontos aqui na circunferência e une esses dois pontos, esse segmento é chamado de corda da circunferência, né? Essa aqui é chamada de corda. E veja, se essa corda ela passa pelo centro, ou seja, como assim, professor? Se você fizer esse ponto aqui e esse ponto aqui, a corda ela vai passar pelo centro, não vai? Se você fizer um pontinho aqui unir esses dois pontos, essa corda ela vai passar pelo centro da circunferência. Essa corda maior da circunferência, que ela é o raio duas vezes, ó, porque daqui até aqui é o raio. Daqui até aqui também é raio, certo? Então ela vai ser chamada de diâmetro, essa corda maior aí, né? Diâmetro é duas vezes o raio. Agora, se eu der nome a esses dois pontos aqui, ainda falando dos elementos da circunferência, se eu falar que esse aqui é um ponto A e esse aqui é um ponto B, essa distância, esse deslocamento aqui entre os pontos A e B, passando pela borda da circunferência, ele é chamado de arco AB. E aí, eu vou falar assim, ó, quando eu estou falando do arco AB, eu escrevo assim, ó, o AB com essa curva aqui em cima. Eu estou me referindo ao arco AB, certo? Aí você pode olhar e falar, professor, mas o que garante que o arco AB não é esse que vai daqui até o B passando pelo outro lado? Também é o arco AB, certo? Algumas questões tratam como arco maior ou arco menor, certo? Ou então ela dá orientação. Ou então ela pode dar uma orientação, que pode colocar um ponto P aqui e falar assim, o arco AB que passa por P. Então você sabe que é esse arco aqui, certo? Algumas tratam assim, o arco menor AB, porque tem o arco maior aqui e tem o arco menor aqui. Então você está falando do arco menor, ela vai falar o arco menor AB. Então você sabe que é esse. Ou dá um outro ponto para fazer essa orientação, certo? Então tá. Vou fazer outra circunferência aqui. Ainda falando sobre arco, né? Tá bom. Vou fazer o mesmo arco AB aqui em cima. AB. Tá aqui o arco AB, certo? Se eu traçar o raio que vai até os pontos A e B, ó, o raio que vai até A, o raio que vai até B, certo? Aqui dentro, eu vou ter a formação de um ângulo.
né? Esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo central, que é o que tem vértice no centro da circunferência, né? Vou marcar um alfa aqui. Então esse ângulo alfa, né? Eu falo que esse ângulo alfa ele enxerga o arco AB. Significa que ele tá olhando para o arco AB assim, né? Vamos dizer que isso aqui é como se fosse um olho aqui, ó. Ele enxerga o arco AB que está aqui em cima, né? Isso aqui é só uma suposição, um macetezinho, tá? E esse ângulo aqui, ele é medido em graus. O ângulo ele é medido em graus. Se a gente pegar essa circunferência e dividir ela em 360 partezinhas assim pequenas, ó, 360 desse, cada ângulozinho desse vai medir 1 grau, né? Ou seja, o que significa, professor? Uma circunferência inteira, a medida dela em graus é 360 graus. Se a gente pegar esse pontinho aqui e a gente começar a deslocar ele pela circunferência aqui, ó, de um jeito que ele contorna ela toda, ele vai preencher uma volta completa que é equivalente a 360 graus. Então, professor, a circunferência ela não vai mais que esses 360 graus. Por exemplo, esse ângulo alfa aqui, eu posso falar que ele é um ângulo, vamos supor que ele seja um ângulo de 45 graus. Alfa. Vou marcar aqui que ele é um ângulo de 45 graus, certo? Eu posso fazer um ponto C aqui, e aí aqui vai ser um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, assim chamado, né? 90 graus. Eu posso fazer um ponto D aqui, e fazer isso, e aí aqui eu vou ter um ângulo de 120 graus, né? E se eu for percorrendo aqui pela circunferência até chegar no ponto A de novo, vai dar uma volta completa, então eu vou ter percorrido um ângulo máximo que é de 360 graus, certo? Professor, e o arco? Esse ângulo aí ele só é em graus? Não. O ângulo também ele pode ser medido em radianos, né? Que vai ser esse primeiro exercício da gente que a gente vai fazer, essa conversão, essa comparação com o ângulo de graus para radianos, de radianos para graus. Como assim, professor? Esse ângulo de 45 graus, eu vou chamar ele de uma outra coisa, vai ser medido de outra maneira? Sim, na verdade a medida vai ser a mesma, né? Só que a gente vai utilizar uma outra simbologia, uma outra notação para a gente trabalhar com esse ângulo aí. Qual que é a base que a gente vai ter? A referência que a gente vai ter para estar fazendo a ligação entre um ângulo que está medido em graus e um ângulo que está medido em radianos é essa aqui, ó. 180 graus equivale a π radiano. Nossa, professor, π é aquele 3,14 aproximadamente. Pessoal, aqui, trabalhando na circunferência, esse π rádio, ele sempre vai valer 180 graus. Nós não vamos usar ele como sendo 3,14, certo? Toda vez que estiver trabalhando com arco e tiver o π, vai ser 180 graus. Então, veja, como assim, professor? Como assim o π equivale a 180 graus? 180, ó. Se eu fizer aqui está o ponto A, certo? 180 não é exatamente a metade de 360. Se eu pegar o ponto, deslocar ele e dar uma volta completa, é 360 graus. Então, se eu for até a metade, a metade do deslocamento vai ser a metade dos graus. Então, se uma volta completa é 360, a metade da volta equivale a 180 graus, que é π radianos, né? Então, se eu fizer um ponto, eu falar que esse aqui é um ponto E, esse ângulo aqui, ó, que vai daqui até aqui, ele é de 180 graus, ou é um ângulo π radianos, um ângulo equivalente a π radianos. Tá, professor? E como é que a gente vai, por exemplo, falar que esse ângulo de 45, como que eu vou trabalhar com esse ângulo de 45 em radianos? A gente vai utilizar a regra de 3, tendo essa referência aqui, ó, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que eu vou estar fazendo aqui. Acompanhe. Eu vou transformar esse ângulo de 45 graus para radianos. Então, exemplo. Transformar
45 graus em radianos. Então, olha só. Transformar 45 graus em radianos. O que eu sei é que 180 graus equivale a π radianos. Né? Vou colocar só o π. Vou colocar π radianos. 45 graus, então, é equivalente a quanto π radiano? É assim que a gente vai transformar de graus para radianos. Esses vão ser os primeiros exercícios que vocês vão fazer. São essas conversões de graus para radianos e de radianos para graus. De graus para radianos vai ser assim, por regra de 3. E você vai utilizar essa referência aqui. 180 é π radiano. 45 graus, então é quem? Né? Vai multiplicar cruzado, ó. 180 vezes x. 180x. 45 vezes π rádio. 45 π rádio. Né? Aí o 180 está multiplicando, você vai passar ele dividindo. Vai ficar x é igual a 45 π rádio dividido por 180. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer é simplificar essa fração aqui, ó. Professor, mas como é que vai simplificar essa fração com π, com rádio? Esquece o π rádio, você vai simplificar o 45 com 180. Ah, dá por 2, dá por 5, simplificação de fração, né? Você vai ver que vai dar por 45 em cima e embaixo. Eu vou conseguir simplificar por 45 em cima e embaixo, dividir por 45. É o máximo, né? Para chegar na fração irredutível. Ou se você for fazendo por 5, por 3, você vai fazer várias vezes até chegar nessa fração irredutível que eu vou chegar agora. Ó. 45 dividido por 45 é 1. Né? Então, eu vou colocar só π, né? π rádio. E aqui 180 dividido para 45 é quanto? É 4. Então, na verdade, ó, eu converti, pronto. Ó, 45 graus é π sobre 4 rádio. Aí você fala, ah, professor, faz sentido, porque o π não é 180, π é 180. Ó, π é 180 graus. Se você pegar 180 graus e dividir por 4, você vai chegar em quê? Vai chegar em 45. Certo? Então, nós fizemos a conversão, ó, a transformação de graus para radianos. Professor, se for o contrário, e se a gente for transformar de radianos para graus, como é que vai ser? É o segundo exemplo aqui. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês fazer só a transformação. Transformar 3π sobre 2 rad em graus. Então, olha só. Aqui eu tenho uma medida de ângulo em radiano. Certo? E eu quero transformar para graus. Professor, todo mundo vai ter que saber fazer isso para desenrolar desse conteúdo de ciclo trigonométrico. Todo mundo precisa saber fazer essas transformações, tá? Senão lá na frente a gente vai ter problema. Então, tem que pegar isso aqui logo. Então, veja. De radianos para graus, não precisa fazer isso. É mais fácil. Olha aqui. Aqui foi de graus para radianos. A gente saiu de 45 graus e descobrimos que ele é π sobre 4. Agora é o contrário. A gente tem o ângulo em radianos, 3π sobre 2, e a gente quer achar o valor dele em graus. É mais fácil. Você só precisa lembrar dessa referência aqui, ó. Que o π, esse πzinho aqui, ó, ele vale 180 graus. E aí aqui nessa fração que é 3π sobre 2, você vai usar 3 vezes 180 sobre 2. Ah, professor, como assim? O que é esse 180 aí? O π, ué, esse π rádio aqui não é 180? Ó. Então, substituir isso aqui, ó, por 180 graus. 180 está em graus. O resultado que eu vou achar aqui é o valor do ângulo em graus, né? Então, você vai fazer, dividir, ó. 180 dividido por 2 é quanto? 90. Então, vai ficar 3, né, que você não mexeu, 3 vezes 180 dividido por 2, que é 90. Quanto que é 3 vezes 90 graus? 3 vezes 9, 27. Então, ó, 270 graus. Ó, então, transformei. 3π sobre 2 rad é 270 graus. Então, pessoal, como primeiro exercício, né, a gente observou
nessa aula uma circunferência, o que é o arco da circunferência, né? Aqueles pontinhos vão deslocando ali na borda da circunferência, vai formando novos ângulos, novos arcos, né? E a medida desses arcos aí, desses ângulos, é em graus ou radianos, e a gente precisa saber fazer essas transformações. Então tá aqui o exemplo, qualquer coisa pode voltar o vídeo aí, para você rever essa transformação de graus para radianos, que é utilizando a regra de 3. Toda vez que for fazer graus para radianos, utiliza a regra de 3. E aqui é o exemplo transformando de radianos para graus, que é mais simples, é só substituir o π por 180 e fazer a continha, multiplicar e dividir, que você vai chegar no resultado em graus. E é isso, pessoal. Na próxima aula a gente faz a correção desse exercício que eu vou estar deixando para vocês aí. Um abraço e até a próxima.